E quando pensar positivo pode estar nos deixando doentes. Seja grato, pense positivos, boas vibrações. A gente vive numa cultura onde a gente é bombardeado pela obrigação de sermos felizes o tempo todo, tá? E as redes sociais, elas fomentam muito isso. Dificilmente as pessoas que vivem da influência postam quando estão doentes, quando estão tristes, quando estão mal. Elas sempre postam quando estão bem. E aí você acaba que tendo essa pressão que vem de fora e também uma pressão interna. E isso acaba que nos adoecendo, tá? Hoje eu quero falar com você sobre a positividade tóxica, essa armadilha dos tempos modernos. Vou te explicar o que ela é, como ela se manifesta, como identificar se você está sendo vítima ou não e como resolver isso. Fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender. Primeiramente, a gente tem que entender que o nome científico disso é viés de positividade. O que é um viés cognitivo? São atalhos que o cérebro utiliza, certos mecanismos para tomar decisões mais rápidas. Só que muitas vezes esses vieses nos levam a ter atitudes e tomar decisões de forma errada. No marketing, a gente utiliza o termo gatilhos mentais, mas cientificamente isso não existe. Um tipo de viés, quando você vai procurar um restaurante para comer e de um lado tem um restaurante lotado e do outro tem 2 mesas só com pessoas, você subentende que aquele que tem mais gente é o melhor. A comida é melhor. Então, o seu cérebro ele tomou um atalho. Em vez de ter que ir lá ver o cardápio, às vezes experimentar, não. Você simplesmente reduziu o caminho e tomou a decisão. Existe mais de 50 viés cognitivos catalogados dentro da ciência e eu vou trazer vídeos sobre outros tipos de vieses depois. E entre eles tem o da positividade. É uma tendência que nós temos de superestimar os eventos positivos na nossa vida e a gente pega e subestima os eventos negativos, ou seja, nós pegamos as coisas boas, damos foco nelas e as coisas negativas nós negligenciamos. Em um certo ponto isso é bom porque nos ajuda a ser otimistas. Como um empreendedor, eu sei que se eu não olhasse para as coisas positivas com mais afinco, com mais foco, provavelmente eu teria desistido há muito tempo. Porém, existe um nível em que isso é saudável e a partir de um outro nível, isso já se passa a ser um problema muito sério. Por quê? Quando você foca somente nas coisas positivas, você distorce a realidade e a tua percepção sobre aquilo. Como alguém que foi muito vítima da positividade tóxica, nossa, eu muitos anos atrás eu lia muito livro de autoajuda e tinha muito aquela questão da era dos coaches e todo aquele movimento. Isso me afetou de um nível. Nada contra os livros de autoajuda, leio até hoje, mas hoje eu tenho mais clareza. A terapia também me ajudou a trabalhar muito com isso e a realidade também me deu alguns tapas na cara e me mostrou como a vida realmente é. E hoje eu já sou bem mais pé no chão. Mas como que essa positividade tóxica se manifesta nas nossas vidas? Primeiro ponto, excesso de expectativas. Quando a gente vai iniciar um projeto, começar algo novo, ou, por exemplo, conhecer alguém, nós colocamos essas expectativas lá no teto, lá em cima. E quando elas não se concretizam, vem a frustração em seguida. E muitas vezes nem é aquele acontecimento em si, foi você que na sua cabeça criou uma visão de algo que iria acontecer totalmente fora da realidade. O segundo ponto, memória seletiva. Quando a gente ignora acontecimentos negativos e a gente foca somente nos positivos. Talvez se você já tenha passado pela experiência de você conhecer alguém que tinha um relacionamento tóxico, mas quando aquela pessoa fala do ex, ela só fala as coisas boas, só fala os momentos maravilhosos que teve. Mas as partes ruins ela simplesmente ignora. Esse é um exemplo clássico da memória seletiva. Foco no lado positivo. Quando a gente se concentra demais nas coisas boas de algo e simplesmente ignora a parte ruim. Principalmente nos negócios e na área de relacionamentos, isso aqui é extremamente perigoso, porque muitas vezes os sinais estão lá de que algo vai dar errado, de que algo
que aquilo não tem futuro, mas a gente ignora esses sinais negativos e foca somente nos positivos. Geralmente lá na frente a gente bate a cara na parede. E eu acho que a pior manifestação de todas é quando a gente falha em aprender com os erros. São as coisas geralmente ruins que nos ensinam mais. Então quando você foca somente naquilo que é bom, ignora aquilo que é ruim, você perde muita oportunidade de aprender com isso, tá? E na vida adulta não tem muito espaço para ingenuidade, tá? Se você não for muito pé no chão, provavelmente as pessoas vão te enganar, vão te passar para trás. Então eu dei alguns exemplos, né, de como ela se manifesta e agora eu vou mostrar exemplos práticos no dia a dia para você identificar. Será que eu estou sendo vítima da positividade tóxica? Primeiro ponto, saúde e segurança. Uma pessoa que está sendo vítima da positividade tóxica, ela não vai usar o cinto. Ela acredita que não vai acontecer com ela acidente. Acontece com os outros, mas nunca com ela. É aquela pessoa também que ela não faz check-up, ela não faz exames de rotina, ela é sedentária, ela come mal, ela dorme mal, tem um monte de maus hábitos, mas ela na cabeça dela acredita que ela está bem. Que coisa ruim não vai acontecer, só acontece com os outros. Até que um dia, bum, vem um problema muito sério e aí a vida dessa pessoa é virada de cabeça para baixo. Nas finanças, é aquela pessoa que ela sempre gasta até o último real. Ela não economiza, ela não guarda dinheiro para emergências. Ela pega um certo dinheiro e ela gasta tudo, porque ela está sempre na esperança que sempre vai vir mais dinheiro, que ela sempre vai conseguir resolver isso. E faz com que ela não controle as suas finanças da forma certa. Projetos e negócios. É quando você vai começar um empreendimento ou um projeto novo e você não calcula os riscos, você se deixa levar pela empolgação, você não olha de forma analítica e você entra com tudo com uma visão muito, como é que eu posso dizer, muito ingênua sobre a complexidade daquele trabalho. E quando você realmente chega naquele projeto, naquele negócio, você vê que é muito mais complicado do que você tinha em mente e você não está preparado para aquilo. E aí, geralmente, costuma vir o fracasso, costuma vir a queda. Nos relacionamentos, quando você está gostando de alguém e aquela pessoa te dá vários indícios negativos de que ela não é para você, de que ela vai te dar dor de cabeça e você continua insistindo porque você foca somente nas partes boas dela. Você foca naquilo de bom que ela faz, que você gosta e ignora a parte negativa. Muitas vezes até a parte negativa sendo maior ainda. Isso aí geralmente acontece na fase da paixão, logo no início. Tanto que quando a gente passa dessa fase, que a gente olha para trás e pensa, caramba, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui tão ingênuo assim? Falando no geral de saúde mental, quais são os perigos da positividade tóxica para a nossa vida? Emoções negativas, tá? Toda vez que a gente reprime emoções, elas podem causar ansiedade, podem causar estresse, depressão, entre outras coisas ruins. As emoções, elas sempre têm uma função, seja ela boa ou não. Mesmo as emoções ruins, como a tristeza, ela tem a função de nos ajudar a refletir. A raiva, por exemplo, ela nos ajuda a gerar mudança. O medo, ele nos protege, ele nos mantém vivo. Tanto que tem muito meme na internet, né? Se você quer meter o shape, é só levar um pé na bunda ou um chifre que rapidão o shape vem. Então, talvez eu já passei por isso. Então, você está desleixado e você termina um relacionamento e você entra na academia assim com aquele gás e treina da forma que você nunca treinou antes. Então, esse é um exemplo de como que a raiva bem canalizada, ela pode te ajudar na vida. Mas se você ignora isso, tá? Se você ignora as emoções negativas, isso vai te devorar de dentro para fora. Uma das coisas piores que é tomada de decisões ruins. Quando a gente ignora o risco de algo, focando somente no lado positivo, isso nos leva a tomar decisões, fazer escolhas muito ruins para a nossa vida. Decisões que podem custar muito caro, podem custar muito dinheiro, muito tempo, saúde, paz, entre outras coisas. Dificuldade de aprendizado. Não analisar e reconhecer os nossos erros nos impedem de aprender muitas coisas novas. Quando você foca somente no positivo e ignora o negativo, você não tem essa oportunidade de aprender
com aquilo que você falhou. Criação de falsas expectativas. Nossa, eu já passei demais por isso, meu Deus. Eu já aprendi a controlar minhas expectativas, mas eu era muito tóxico positivamente. Então, quando a gente é muito otimista, exageradamente, a gente cria expectativas irreais, coisas que não condizem com a realidade, e isso depois leva a frustrações no mesmo patamar. E, detalhe, vamos supor, você começa um projeto, começa a gravar vídeo no YouTube, eu coloco na cabeça que em 3 meses vou estar ganhando tantos R$ 1.000 por mês, e eu começo a gravar, e esses 3 meses se passam, e eu não ganhei aquele dinheiro que eu planejei. Então minha decepção vai ser muito grande, porque eu fiz uma projeção irreal daquilo, tá? Não é que o projeto foi ruim, é porque realmente não deu tempo daquilo acontecer. Isso aqui também vai muito nos negócios, então a pessoa faz planejamento que ela vai vender tanto por mês, e isso não acontece. Nos relacionamentos, muitas vezes você está conhecendo uma pessoa legal e você coloca um monte de expectativa em cima dela e aquela pessoa não corresponde às expectativas. Mas não por culpa dela, porque ninguém tem a obrigação de corresponder à expectativa de ninguém. Não foi ela que te frustrou, foi você que frustrou a si mesmo. Se você já passou pelo outro lado, de você conhecer alguém e a pessoa jogar em cima de você um monte de expectativa de sufocar, você sabe como é isso. Então isso afeta dos dois lados, para quem cria expectativa e para a pessoa que recebe essa expectativa. E simplesmente detona. Até as coisas que poderiam ser boas são estragadas pelo excesso da expectativa. Então você deve estar se perguntando qual é a diferença então de uma positividade saudável e a tóxica. Qual é essa linha que define isso? Então eu salvei aqui algumas definições para te ajudar a refletir sobre isso. Positividade saudável é quando você mantém uma atitude otimista e esperançosa, mas sem negar a realidade. Reconhece problemas, dificuldades, emoções negativas, mas mesmo assim você escolhe enfrentar com resiliência. Positividade saudável ajuda a ter motivação, bem-estar emocional e saúde mental. Então, eu vou fazer um projeto, eu sei que eu vou ter problemas, eu sei que eu vou ter desafios, mas eu topo, beleza. Eu estou preparado para isso. Positividade tóxica é quando a positividade se torna exagerada, forçada ou imposta. Negar ou minimizar emoções reais como tristeza, medo, raiva ou frustração. Criar uma pressão para ser feliz o tempo todo, o que pode gerar culpa, ansiedade e sensação de fracasso. É natural, é normal não estar feliz o tempo todo. É normal você não estar positivo o tempo todo. Se forçar esse estado vai te adoecer. Então entenda isso. Tem momentos que a gente precisa ser positivo, tem momentos que a gente tem que ser pé no chão, tem que ser analítico, tem que avaliar as coisas com frieza. Qualquer extremo é ruim. Então, para fechar esse vídeo, a positividade boa, ela é quando ela vem de forma espontânea. Ela não é uma obrigação, ela não é algo forçado. O segredo é você não negar a dor, saber que ela existe, não negar as frustrações, as partes ruins que vão vir quando você decide fazer algo e lidar bem com isso. Então, trate de ser mais equilibrado, tá? Entenda o lado positivo e negativo das coisas, mantenha suas expectativas mais baixas, tenta não elevar demais, tenta ser mais pé no chão nisso. E o principal, na minha avaliação, tá tudo bem não ser otimista o tempo todo, tá bom? Não se deixe levar pela pressão das redes sociais de querer mostrar que está bem o tempo todo, de querer mostrar que você é super positivo. Cara, tá tudo bem, beleza? Então, deixa aqui no comentário o que você achou desse termo. Você já tinha escutado o termo positividade tóxica ou não? Faz sentido? Alguma das coisas que eu falei, você se identificou? Você viu que a positividade tóxica está agindo na sua vida? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.